Fala, fala galerinha, maravilha, como é que vocês estão? Pessoal, vou mostrar aqui nesse vídeo para você a operação que eu fiz mais de 50R aqui no mercado. E o melhor de tudo, eu documentei toda essa jornada, todas essas negociações que eu estava pensando ali lá no grupo da Horus. Então, se você não faz parte da Horus, você está literalmente perdendo de lucrar no mercado financeiro, tá? A gente não tem nenhuma correção aqui. Então a gente sabe que em algum momento vai entrar uma correção aqui do preço. Talvez aqui agora, talvez o mercado ele venha mais abaixo aqui numa região para depois entrar uma correção, né? Então aqui a gente tem uma região do diário, por exemplo, que é uma região isolada, né? Então a gente tem uma região aqui que tem um imbalance, tem uma região de demanda que ela não foi mitigada no passado aqui, né? Então, possivelmente o mercado Uhum. chega aqui para ter uma reação. Independente de qualquer coisa, a gente tem um mercado bem esticado, o mercado liquidou esse fundo aqui, quebrou o daily, quebrou 4 horas, liquidou essa região aqui, ele tem de tudo para entrar uma correção aqui a qualquer momento, né? Então essa correção ela pode entrar imediatamente ou ela pode demorar ainda alguns dias aqui, a gente tem CPI na quarta-feira. Pessoal, aqui na tela do meu computador, então, tá aqui, né, o alvo final que o mercado chegou. Eu vou usar aqui o nosso replay para a gente voltar aqui e eu mostrar para vocês, de fato, o que passou na minha cabeça quando eu estava executando essa operação aqui, tá? Então, voltando aqui, você pode ver que eu executei a operação exatamente nesse ponto. Aqui está o tamanho do meu stop, né, comparado a todo o retorno que eu tive. Então, pessoal, se a gente for ver aqui, essa operação aqui, ela começou lá no time frame maior, tá? Então, se a gente for notar aqui, for perceber, o que a gente tem, o que o preço está nos mostrando, né? O que o mercado está nos mostrando? A gente tem um mercado que ele está totalmente em queda, tá? Então, a gente tem um mercado que ele tem um fundo, tem um topo e tem um fundo aqui, uma expansão, isso aqui no high time frame. Então, o mercado, ele expandiu muito forte até aqui, no 4 horas, no gráfico de 4 horas. Toda movimentação de preço, quando ela está caindo ou está subindo, o mercado se movimenta em ondas. Isso aqui é a parte mais importante. O mercado ele não cai ou não sobe em linha reta, ele se move em ondas. Então, o mercado ele sempre vai andar assim, ele faz uma expansão, faz uma correção, faz uma expansão, faz uma correção, faz outra expansão, faz outra correção. Assim o mercado se move. E o mercado também se move, né, na direção oposta, uma tendência de alta, dessa forma aqui. Expansão, correção, expansão, correção, expansão, correção, expansão. E por aí vai, tá? E aí, levando isso em consideração, a gente estava numa tendência de baixa, ok? Só que o mercado tinha expandido bastante o preço. Então, qual que era a expectativa de movimento? Era que o mercado fizesse um retorno, né? Isso falando do gráfico de 4 horas. E o diário também. Então, gráficos de high time frame, gráficos de time frame alto, eles estavam exatamente neste ponto aqui de preço. Eu esperava uma correção. Só que quando eu estou num gráfico maior, tipo 4 horas, eu vou ter uma confirmação que esse retorno começou a ter no gráfico de 15 minutos, tá? E aí que entra a nossa estratégia. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática, tá? Então, né, a gente vindo aqui para essa operação, então, o mercado fez exatamente isso. O mercado expandiu o preço, chegando nessa região aqui de baixo, tá? Nessa região aqui de baixo, o mercado chega aqui e ele encontra uma região aqui de liquidez de preço, tá? O mercado encontra essa liquidez de preço aqui. Após encontrar essa liquidez de preço, a gente diminui o time frame e a gente encontra então o gráfico de 15 minutos, né? Então se a gente bater o olho aqui, o que a gente percebe aqui? O 15 minutos ele vinha em queda desde lá de cima, tá? Mercado em queda, em queda, em queda, em queda. Então o mercado cai, quebra aqui sua estrutura, quebra aqui sua estrutura, até que em um determinado momento, após essa manipulação de preço aqui, o mercado inverte a sua tendência. Então, o mercado ele quebra aqui para cima, retorna, quebra para cima, e aí o mercado passa a fazer topos e fundos ascendentes. Então, a gente tinha aquela expectativa, né? Qual que era a questão aqui? Qual que era a expectativa? A gente tinha um 4 horas e um diário que ele estava totalmente em queda, tá? Estava exatamente nesse ponto aqui. Então, após o mercado estar totalmente em queda, nessa região aqui de preço, ele tinha quebrado a estrutura. O que a gente imaginava? A gente imaginava que o mercado iria recuar, certo? Certo. Aí com isso, aqui dentro, a gente vai ter a presença do 15 minutos. Que o 15 minutos, ele faz exatamente isso. Ele quebra para baixo, quebra para cima e ele começa a quebrar estruturas para alta. Aí, com isso, eu percebi assim, poxa, o mercado quebrou a estrutura para alta. Então ele cumpriu o objetivo dele
e realmente inverteu a tendência, né, mostrando pra gente então possibilidades de vir mais acima, de vir então em regiões mais importantes, por exemplo, com uma região como essa do 4 horas, tá? Então o mercado vindo aqui numa região como essa do 4 horas, finalizando o objetivo dele e depois talvez até voltando a cair novamente. Mas a gente está neste momento aqui de preço do mercado. Então, levando isso em consideração, o que eu pensei? Poxa, eu só preciso de um alinhamento e uma manipulação de preço para mim estar executando a minha entrada num ponto que faça mais sentido possível, tá? Então eu já sabia que o mercado estava em alta, né? O 15 minutos já estava em alta, só preciso de um alinhamento e uma manipulação de preço para mim pegar um stop pequeno, tá? Essa que é a coisa mais importante quando eu estou entrando numa operação. Eu quero ver duas coisas: a tendência do preço e uma manipulação de preço acontecendo. Porque toda vez que acontece uma manipulação de preço, o mercado manipula de um lado e acaba jogando para o outro. E isso nos proporciona alvos bons, alvos grandes, risco-retorno alto. E é isso que eu busco quando eu estou fazendo uma negociação como essa daqui. Perfeito. Levando isso em consideração, eu vou mostrar para vocês aqui então qual que foi o racional, né, dessa operação aqui. Ok, estava então, né, nesse momento estou com o mercado em alta, então 15 minutos ele está me mostrando exatamente essa informação aqui. Quebrei o 15 minutos para cima, perfeito? Quebrei o 15 minutos para cima, eu acabo tendo uma região de demanda aqui embaixo, né? O mercado expande, depois o mercado retorna aqui. Quando o mercado retorna aqui, o que eu tenho aqui de informação? Eu tenho o 15 e o gráfico menor do 15 é o 5. Então eu percebo claramente, aqui eu vou até aproximar para a gente conseguir ver melhor, essa região aqui que o preço fez a manipulação. Então exatamente nesse ponto aqui, o mercado ele quebra aqui para baixo, depois ele quebra para cima aqui os 5 minutos. Quebrou aqui 5 minutos, quebrou aqui o fluxo, quebrou 5 minutos e tal. O mercado fez essa expansão aqui de preço. Eu tenho aqui então um mercado que ele está totalmente em alta. Eu tenho o 15 minutos em alta, tenho 5 minutos em alta e eu tenho um preço que vai ter uma manipulação numa região de fundo, tá? Então essa região de fundo é essa região aqui, tá? Aonde eu tenho uma manipulação de preço que está para acontecer aqui. Com isso, o que eu percebo também? Se eu subo o time frame aqui para 1 hora, por exemplo, o que eu percebo aqui de informação que é relevante quando eu estou numa negociação como essa? Perceba que aqui eu tenho o início de um imbalance e o mercado tinha chegado até aqui assim. Ou seja, essa região de preço aqui, que eu pintei, até vou deixar mais forte aqui a cor, vou deixar de vermelho. Essa região de preço aqui era um imbalance que não foi mitigado, o imbalance aqui que foi literalmente um imbalance livre, tá? Aonde, se o mercado chegar nessa região aqui, ele pode fechar esse imbalance, chegar nessa região de demanda aqui, e a partir daqui ele continuar a sua próxima expansão de preço. Perfeito? Então era exatamente isso que eu mirava, e isso aqui não deixa de ser um fundo de liquidez, tá? Então esse fundo de liquidez aqui, quando o mercado manipulasse aqui, chegasse, finalizasse aqui, né, fechasse esse imbalance, até vou deixar marcado aqui para vocês ver essa região de imbalance de preço aqui. Até vou deixar aqui, de repente, de vermelho, né? De vermelho acho que fica mais visível de ver aqui, ó. Então essa região de preço aqui vermelha era o fim do imbalance e aqui, nessa região de fundo aqui, era a região aqui da liquidez. Então se o mercado preenchesse essa região aqui, literalmente não tinha mais o que o preço fazer aqui para baixo, ele deveria expandir o preço para as regiões lá de cima, quebrando a região do 5, do 15 e por aí vai, perfeito? Com isso em mente, então eu esperei o mercado fazer exatamente isso. O mercado vem aqui, faz a liquidação dessa região aqui do preço, e quando ele faz a liquidação dessa região do preço, eu entro justamente aqui. Nesse momento, eu baixo o time frame para 1 minuto para buscar uma operação aqui, um ponto de entrada que faça bastante sentido, tá? Então, até vou deixar aqui pro lado essas entradas aqui. Deixa eu só... Aqui. Então, o que acontece? Aqui tá aquela zona vermelha que eu mostrei para vocês. Aí, 1 minuto, o que ele faz? Ele vem aqui. O que ele faz? Olha só, ele chega aqui, liquida essa zona e fecha o imbalance exatamente nesse ponto aqui. O mercado fechou o imbalance nesse ponto aqui, o que acontece com o preço? O preço começa a reagir. Então a gente tem um fundo, tem um topo, vai ter um fundo aqui e a gente quebra a estrutura aqui. Isso aqui, olhando a óptica dos segundos, tá? Então a gente quebra essa estrutura aqui para cima, exatamente nesse ponto aqui, aonde eu tenho máxima, fiz esse candle aqui contra,
quando o mercado volta aqui para cima aqui, eu já faço a minha compra com o meu stop exatamente nesse fundo aqui. Por quê? Porque eu acabei de ter a manipulação do preço, o mercado caiu, manipulou e agora então ele segue aqui para cima, tá? Então as minhas entradas, né, na verdade foi uma entrada que depois eu fui fazendo as saídas parciais, eu entrei exatamente nesse ponto aqui, que era a única zona que o mercado tinha para manipular, manipulou o preço, chegou ali, trouxe a confirmação, com a confirmação então eu entro nessa operação aqui, e aí o mercado logo já começa a reagir, tá? E aí aqui ele dá outras oportunidades da gente estar se posicionando após essa região, né? Então, por exemplo, se vocês forem parar para ver aqui, na óptica do 1 minuto, eu tenho um mercado que quebra exatamente nesse ponto aqui, e depois a gente passa a quebrar o preço aqui para cima novamente, tá? Quebrou aqui, subiu, quebrou e tal, região de imbalance aqui livre, entrada aqui, então houve, né, outras oportunidades de entrada aonde o preço foi embora. Perfeito, esse foi a análise para a minha entrada, né, vocês entenderam então como eu entrei na operação. Agora como é que eu faço a gestão dessa operação aqui e aonde eu vou buscar sair dessa operação, fazer parciais e tudo mais. Eu tinha alguns pontos chaves aqui do preço. Se eu estou numa tendência de alta do preço, então eu tenho uma expansão de topo, fundo, tenho o topo mais alto aqui, eu tenho essa quebra de estrutura e o mercado retorna aqui, exatamente nesse ponto, o que acontece aqui? O mercado aí deveria cumprir o quê? O 15 minutos. Então assim, pessoal, aqui era uma expectativa de preço, né, que eu imaginava que o preço iria chegar, né. E aí eu deixei o mercado literalmente andar, né, depois que a gente entra na operação, não precisa a gente ficar preocupado, observando e tal, se preocupando, porque não tem o que fazer. Tu literalmente tem que deixar o mercado trabalhar e o mercado fazer o que deve ser feito, tá? E pessoal, pausa aqui só para falar uma coisa. Se você não faz parte da Horus ainda, na Horus a gente explica tudo, como é que você vai analisar, observar o mercado, tudo isso daqui que você acabou de ver. Então se você está olhando esse vídeo, por exemplo, no YouTube, aqui embaixo na descrição tem um formulário para quando a gente for abrir uma oportunidade, uma turma, você possa fazer parte e lucrar no mercado aqui com a gente, tá? Bora lá, continuar aqui. Então, pessoal, entrei nessa operação, mercado foi indo. E aqui eu faço a minha primeira parcial exatamente nesse ponto aqui, que eu mostrei para vocês. E o print está aqui do lado, vocês podem verificar aqui que foi uma das minhas parciais, tá? Aí, beleza, saí da parcial ali, o mercado estava em tendência de alta e eu tinha outras duas regiões aqui aonde eu esperava que o mercado iria chegar, iria voltar. Aí, se a gente for parar para ver aqui o 4 horas, a gente percebe que a gente tinha exatamente aquela coisa que eu comentei, né? O mercado 4 horas expandiu muito, ele caiu muito forte. Aonde o mercado tende a ir buscar quando a gente tem um processo de queda muito alto, né? Muito forte na queda, e o mercado precisa retornar. O mercado normalmente ele vai chegar lá na zona. Então assim, aonde eu estava mirando a minha expectativa de preço para pegar essa operação aqui, tá? Eu tinha então um mercado que expandiu do 4 horas, né? Eu tinha aquela expansão do preço aqui, que o mercado quebrou a estrutura. E aí, se eu pegar aqui uma estrutura de Premium Discount, né? A gente colocar o Premium Discount aqui, a gente percebe que a região aqui, a zona dos 50% do preço, é exatamente essa zona aqui do meio. E que aqui eu tinha um topinho logo acima da região dos 50%. Ou seja, isso aqui é uma pura liquidez. Eu tenho um topinho aqui e eu tenho outro topinho aqui. Ou seja, eu tenho topos iguais exatamente nesse ponto aqui. Então isso aqui acaba sendo uma liquidez de preço para o mercado aqui de baixo vir até aqui em cima. Então aqui eu fiz uma parcial no preço, perfeito? E agora o mercado acabou expandindo e meu alvo final, minha saída final era exatamente nesse ponto aqui, tá? Então, bora lá continuar o nosso estudo aqui. Aí, perfeito, o mercado vai expandindo, vou colocar aqui, o mercado vai expandindo aqui do preço e tal. Aqui no meio do caminho, vou mostrar para vocês, teve mais regiões que eu fiz parcial, tá? Então aqui do lado, você vai conseguir perceber que eu fiz parcial aqui no 20 para 1, no 30 para 1 e no 50 para 1, tá? E eu já vou mostrar a questão do 50 para 1, que era para mim ter saído um pouco antes, mas eu vou mostrar para vocês o porquê que eu acabei saindo ali. Então aqui neste momento do preço, o que eu tinha aqui nesse momento do preço? Eu tinha um mercado que tinha capturado os 20R, os 30R aqui já tinha chegado, e aí eu tinha já esse topo que eu imaginava, e aqui o mercado acabou fazendo um novo topo. Então isso aqui acaba sendo uma piscina de liquidez, tá? Uma região aqui onde o preço
tende a ter muito dinheiro travado e isso serve como combustível para acelerar o preço para ir em regiões mais altas. E aí nesse dia aqui, nessa sexta-feira aqui, essa operação demorou em torno de 2 semanas para chegar no alvo final. O mercado fez uma manipulação aqui no fundo e nesse dia aqui saiu a notícia, tá? Saiu a notícia que saiu exatamente nesse ponto aqui, ó. Nesse dia aqui saiu a notícia, tá? Notícia do payroll, e a notícia do payroll acabou impulsionando e saindo, né? Fazendo minha operação final sair ali no 50R, tá? Não era planejado sair no 50R, mas nesse dia aqui, o que eu fiz? Pô, o mercado já tinha pagado 30R. Ele estava aqui muito perto dessas duas zonas aqui, onde é que deveria ocorrer uma liquidação de preço. Então, quando eu tinha notícia, eu pensei, poxa, a notícia só vai impulsionar a tendência principal do preço. Porque é exatamente isso que acontece. Todas as notícias que a gente vê, a gente percebe um padrão já, que quando acontece a manipulação, acontece, mas acontece antes a manipulação dos players em regiões de liquidez e depois o preço vai para o alvo final. Então, batata, né? Já sabíamos disso daí. E o mercado, então, sai a notícia do payroll, né? E essa notícia do payroll acaba chegando nesse alvo final aqui, trazendo então nossa operação aí do 50R, tá? Então pagou aqui exatamente aqui a operação do 50R, trazendo esses resultados aí. E uma das coisas mais interessantes que eu comento isso aqui é que, ok, a gente faz parciais ali no meio do caminho, mas, cara, imagina comigo, você tem a opção de carregar a operação totalmente cheia. Cara, 50R, 50 vezes o teu risco. Pensa comigo, cara, você arriscou tipo R$1, $1 e você fez $50. Você arrisca $10, você faz quantos dólares você não faz uma operação como essa? Você arrisca $1, faz 50. Você arrisca $10, faz 500. Arrisca $100, faz 5.000. Cara, tu tem noção o poder de alavancagem quando você entende o lado do mercado e entende da manipulação de preço e como usar isso ao seu favor. Tá? E é exatamente isso que a gente faz na hora, a gente vem fazendo diariamente, operando ao vivo e tudo mais. E serve então deixar registrado aqui para vocês, agregar um pouco de conteúdo, para vocês verem então que operações como essa não são impossíveis, não são complicadas de pegar, não é sempre que tu vai pegar operação como essa, mas com foco, disciplina e a constância correta, né, fazendo o que deve ser feito, né, você com certeza vai ter bons resultados, que é o que a gente prega na Horas, é o que a gente ensina na Horas para todos os membros que estão lá, do básico ao mais avançado, como operações como essa. Fechou, galera? Tamo junto, valeu e bora pra cima!